Um importante instrumento de defesa da igualdade racial completa 5 anos no Brasil hoje. É a Lei Federal 12.288 de 2010. O Estatuto trata de saúde, de educação, esporte e lazer, além de direitos como liberdade da consciência, crença e também os cultos religiosos. Mas será que já fez algum efeito nesse período? Esse é o assunto para a nossa conversa aqui no estúdio. Nós recebemos o ativista e membro do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Dalmo Oliveira, e também Laura Bercuó, que é advogada especialista em causas raciais. Boa tarde para vocês dois. Boa tarde, Mariane. E 5 anos, aí eu já começo a primeira pergunta, né? Já deu efeito nesses 5 anos? Na verdade, o que a gente tem acompanhado é que não se produziu o efeito que a gente esperava realmente com o Estatuto da Igualdade Racial, inclusive no que tange não só a políticas públicas para a população negra, principalmente na área de saúde, que quem pode até esclarecer melhor é Dalmo, mas sobretudo no que tange a questão da liberdade de crença. Né? Temos visto na Paraíba, por exemplo, vários casos de intolerância, de desrespeito às comunidades de matrizes africanas. Então, realmente, se analisarmos, não houve um avanço. Você, Dalmo. O Conselho, como é que o Conselho espera que isso seja revisto, que as autoridades dêem mais atenção a essa situação, principalmente nessa questão da intolerância religiosa, né? Recentemente tivemos um caso de um terreiro de candomblé, me parece, que foi apedrejado, né? Lá em Campina Grande. Isso. Boa tarde, Ernest. Boa tarde, Boa Ariane. tarde. Olha, a ideia do Estatuto é fazer com que os estados, eles coloquem na prática essas leis, porque é um arcabouço de leis nessa temática. A ideia é que os estados tragam para o seu âmbito a discussão da promoção da igualdade racial. A Bahia, recentemente, aprovou o Estatuto da Igualdade Racial no estado da Bahia e a gente está pelejando agora para que a Paraíba siga esse exemplo. Então, a ideia é que sejam implementadas essas políticas em relação à religiosidade. A gente vê esse fenômeno, na verdade, muito forte também aqui. Em Cabedelo aconteceu também um outro incidente com a casa de axé, né? Então, a ideia é que o Estado garanta o funcionamento da religiosidade de matriz africana, entendendo que todas as religiões no país merecem ser protegidas pelo Estado. Então, não adianta você dar benefícios apenas para um segmento. Isso tem que ser igualitária, por isso que, inclusive, o nome do Estatuto é pela igualdade racial, no sentido de que no país, no Brasil, houve, desde o descobrimento até agora, um desfavorecimento em relação à população negra. E aí, a gente falando de religião, tem a questão africana, tem a questão das religiões de matriz africana, que vieram com as pessoas escravizadas para o Brasil e precisam ser garantidas o seu funcionamento, né? Existe também muita ignorância em relação às religiões de matriz africana, muita confusão, e o Estado precisa atuar nisso, garantindo o funcionamento, sem que haja racismo institucional, porque a polícia, às vezes, interfere de forma errada, né? Na saúde, a gente tem exemplos de maus tratos nos hospitais por conta da cor da pele. Entendeu? Então, são vários problemas. Ô, Laura, a gente sabe que o Brasil, enfim, mais da metade da população é negra, né? E a gente pode dizer, pelo menos nesses 5 anos, trouxe algum avanço esse estatuto, então? Na verdade, o avanço que eu percebo é que as pessoas estão se apropriando realmente do seu sentimento de pertencimento. Até porque, conforme a orientação do próprio Estatuto da Igualdade Racial, o negro nesse país é aquele que se auto-identifica como preto ou pardo. Então, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas estão tendo mais consciência, estão se apropriando mais dessa questão da sua própria identidade. Então, nesse aspecto, eu percebo que é um avanço. E, inclusive, temos verificado que as próprias comunidades de terreiro, as pessoas que se sentem agredidas por serem adeptas das religiões de matriz africanas, estão buscando meios de proteger, se protegerem contra quaisquer tipos de violações, de modo geral. Né? Mas ainda a gente percebe, por exemplo, como o Dalmo falou, que no aspecto do racismo institucional, continua havendo vários episódios de racismo institucional. Aqui na Paraíba, por exemplo, a gente pode citar o exemplo de Felícia Aurora. O TRT da Paraíba, o TRT da 13ª Região, é um tribunal
que pratica o racismo institucional. Inclusive, eles comunicaram à OAB para que eu moderasse a minha fala, porque eu alego que eles são racistas institucionais e são racistas institucionais. O maior exemplo é o caso de Felícia Aurora, que foi uma jovem angolana traficada, e o juiz, no seu entendimento equivocado, acha que ela foi aliciada porque quis. Porque ela, vindo da Angola, um país recém-saído de uma guerra civil, né, que terminou em 2002, foi trazida em 2010 para a Paraíba por um casal empresário, né, rico, e achou que ela não poderia ter o direito de tentar melhorar de vida aqui, estudar e trabalhar. E aqui ela foi escravizada mesmo, reduzida à condição análoga de escrava. Agora eu pergunto, se eu sou loura, de olho azul, de classe média, quero estudar na Europa ou fazer um curso nos Estados Unidos, eu estou errada? Então são essas questões que a gente se depara. A questão também a questão das cotas. As cotas, eu entendo que elas são legítimas. Porque quando a gente fala em igualdade, fala, isso fere a Constituição, a questão da igualdade. É o discurso que se faz. Mas a gente tem que atentar para o conceito amplo de igualdade, que é um conceito também que abrange o conceito de igualdade material. Não há visibilidade ainda da população negra, não. A gente pode verificar quantos negros ascenderam. Aí vão contar aquela história do sacrifício pessoal, que quando a pessoa quer vencer na vida, vence de qualquer jeito. Mas a gente sabe que não é assim, porque são séculos de deterioração da autoestima de uma população. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Dalmo, recentemente foi divulgado na estatística de que na Paraíba um jovem negro tem chance 3 vezes maior do que um jovem branco de ser assassinado aqui no estado, que é um índice muito grande comparativamente com outros estados brasileiros, né? Isso mostra uma certa indiferença das autoridades policiais para esses números, já que essa população sofre na pele esse tipo também de discriminação, dessa violência? Mostra sim, Hermes. Além de mostrar essa indiferença, né, que a gente chama também de negligência, às vezes, não é só com as pessoas do governo. Também a nossa sociedade é uma sociedade que não assumiu ainda, não introjetou a herança africana aqui na Paraíba, ao contrário de Pernambuco, ao contrário da Bahia. E a gente precisa trabalhar esse orgulho de ser afrodescendente aqui no estado da Paraíba. Então é importante que hajam ações do governo também para incentivar isso. Em relação às cotas, a gente entende que são políticas afirmativas, são discriminações positivas para dar um equilíbrio para que os negros entrem no mercado de trabalho, por exemplo, com a mesma chance, em pé de igualdade com as pessoas que não são negras. Então a ideia da cota é dar esse calço, vamos dizer assim, para que os negros consigam alcançar esse patamar que já está obtido pelo resto da população. Tá bem, Dalmo e Laura, obrigada pela participação. A gente sabe que o debate é amplo, mas enfim, deu pra gente pelo menos dialogar um pouco sobre esse assunto. Isso, agradecemos e o Conselho está à disposição para a cidadania tirar as dúvidas e procurar as soluções. Ok, muito obrigado. Obrigada.